Pessoal do grupo Telegram aqui do Martelo Filosófico. Hoje eu trago uma pergunta que eu considero fundamental para começar a estudar filosofia. É uma pergunta que muitos alunos meus fazem, né? Aquela coisa toda. E é uma pergunta que às vezes a gente precisa fazer para extrapolar um pouco o senso comum, né? Filosofia, ela tem só na Grécia? Né? Por que se fala tanto nos filósofos gregos? Por que a gente presta tanta atenção lá? Os gregos, os gregos, os gregos. Sócrates, Platão, Aristóteles, e aí parece que é só lá na península, né, ou na Magna Grécia ali, e no resto do mundo não teve. Né? Geralmente, claro, a gente também ouve falar bastante o que? Na filosofia oriental, né? A gente vai ter lá o taoísmo, o zoroastrismo também, enfim. Mas de alguns já pensam, mas lá tem uma mística, né? Lá tem uma religião, né? Então, essa nossa primeira conversa ela é importante para começar a definir alguns conceitos, tá? A minha ideia é fazer esses vídeos assim, ó, no máximo 10 minutos, né? Para também não lotar aí, não encher o saco de ninguém. Mas vamos começar a pôr alguns pinguinhos nos is aí, né, gente? Então assim, ó, a Grécia realmente ela é bastante importante na história da filosofia, porque lá no mundo grego nós temos uma cosmologia bastante interessante. Bom, o que é uma cosmologia, né? Para começo de conversa. Cosmologia, gente, é uma visão de mundo, né? Mas uma visão de mundo assim, uma visão de mundo ampla, né? Que engloba os deuses, que engloba o papel do ser humano, que engloba o papel da natureza, que vai pegar tudo isso aí, certo? E por que os gregos têm essa cosmologia tão, vamos dizer assim, característica? Se a gente for pegar o mapa do mundo, né, vamos pensar ali rapidão no mapa do mundo, tá? A Grécia, ela está exatamente naquilo que nós conhecemos como um lugar de passagem, né? Passavam ali povos que vinham do Oriente, povos que iam para que hoje seria a Europa. Então é um lugar que passam povos, né? Tem bastante passagem de gente, né? O que gera muito debate, o que gera muita conversa, o que gera muito comércio, certo? Então é um lugar onde diversas culturas, tradições, costumes, saberes circulavam por aquela região, tá? Então ali já vai surgindo, vamos dizer assim, uma, entre aspas, curiosidade natural, né? Mas uma curiosidade que gera por uma questão de um contexto e de um espaço específico, tá bom? Bom, e ali na Grécia, né? Por conta. E aí eu tô falando, claro, gente, de um processo assim, ó, de 8, 10, 11, 12 séculos, tá? Coisa já, né? Muito. Desde que as primeiras tribos se estabelecem ali, nos genos, e vão ficando e tal, 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 né? Que a filosofia já surge pronto ali, ó, pup, de repente, né? Mas enfim. E aí, lá com os pré-socráticos, né? Os carinhas lá por volta do século 3, 4 antes de Cristo, né? Esses filósofos que nós conhecemos aí, né, como pré-socráticos, eles vão começar a fazer umas perguntas específicas. Eu, sinceramente, eu acho uma pena chamar esses caras de pré-socráticos, porque parece que eles são uma coisa só, né? São uma gama de pensamento muito rica, assim, né? A gente tem o Pitágoras da matemática, a gente vai ter o Tales, né, de Mileto, que é considerado o primeiro físico. A gente vai ainda, ao longo aí do tempo, falar sobre esses caras todos com muita calma, né? Mas por que esses caras eles são importantes? Né? Esses pré-socráticos, o que eles têm em comum? Eles querem pensar sobre, eu ia dizer a palavra estudar, né? Mas estudar ainda é uma palavra um pouco diferente. Mas eles querem pensar sobre, eles querem raciocinar sobre a physis. Né? O que é physis, ô Ferrari? Physis, gente, para o grego, é exatamente essa cosmologia. Para os gregos, os deuses, né? Os seres humanos, a natureza, tá? E quando eu falo natureza é plantas, árvores, animais, o nascer do sol, o pôr do sol, o universo, a lua, o próprio ser humano, está tudo no mesmo plano. Vocês estão entendendo? Tá tudo aqui, ó, na mesma existência. Isso tudo é a physis. Por isso que os deuses gregos lá, eles têm características humanas, né? Por isso que eles têm inveja, por isso que eles têm rancor, por quê? Porque eles estão nesse mesmo plano. Eles têm essas mesmas emoções que nós, seres humanos, também temos, porque eles pertencem a uma mesma physis,
Tá entendendo? Então é lá que os pré-socráticos eles vão começar a querer enxergar o mundo de uma outra forma. Ah, Ferrari, é do nada, assim, ó, pumba, iluminação divina. Estão vendo? Não é iluminação divina, tá? Eles vão querer a distanciar, né, o mito, tá, da filosofia, né? Só que, claro, isso não significa abandonar a religião. Isso nós vamos comentar ainda num outro vídeo, num outro dia, né? Mas não é abandonar a religião. Vamos tomar cuidado, tá bom? Bom, o que, que isso tem de diferença, tá? O que, que isso tem de diferença para outras filosofias? Vou tomar um exemplo que eu já vi de críticas, né, em relação a outras filosofias. Aí eu vou entrar um pouco mais na minha área, porque eu também sou da teologia, né? Quando o pessoal fala lá dos hebreus ou dos judeus, né? Já vi gente falar assim, ah, lá os judeus não vão gerar filosofia porque eles têm um Deus que explica tudo, né? O Deus da Bíblia, olha, Deus criou o mundo e fez assim um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Claro que isso a gente sabe, né? Mesmo o pessoal da teologia sabe que isso é uma metáfora, né? Obviamente, essa coisa dos 7 dias, o criacionismo ele é um processo metafórico. A própria Igreja Católica já reconheceu isso alguns concílios atrás. Mas a questão é a seguinte, né? O fato de ter um Deus que explica tudo não quer dizer que não gere filosofia também. Gera uma filosofia diferente. Imaginem vocês que o pensamento humano ele é como uma árvore, né? Aí uma árvore ela gera galhos para um lado, galhos para o outro, galhos mais grossos, galhos mais finos. Mas o que é importante? Todos esses galhos geram folhas que vão precisar fazer o quê? Pegar sol para gerar a clorofila, a alimentação. Aí eu não vou entrar na biologia que eu vou falar bobagem para vocês. Mas assim, ó, não existe uma filosofia que seja errada ou certa. Porque quando nós pensamos, por exemplo, no pensamento lá hebreu-judaico, né? Vou usar a palavra judaica aqui, tá? Quando a gente pega o pensamento judaico, ele está preocupado com a physis ali, com o mundo? Não necessariamente. Porque, ok, na cabeça do judeu, sim. Por que as árvores crescem? Ah, porque Deus fez assim. Deus criou. Tá bom. Porém, qual que é a relação do ser humano que nasceu lá no mundo judeu com o meio em que ele vive? É uma relação muito mais interna. Quando a gente pega, por exemplo, né? Vou dar um exemplo ali, ó, o livro de Jó. Tá? O livro de Jó, ele é um tratado filosófico, gente, sobre o sofrimento humano. Né? Olha, quem somos nós frente à impotência do sofrimento, por exemplo? Vocês estão entendendo? E não estou falando aqui somente por um viés religioso, não. Vamos deixar a fé de lado. Tá? Aqui o espaço não é de fé. O espaço é de filosofia. Né? Aí, para quem não é uma pessoa que acredite ou não em um Deus, você pode ler o livro de Jó e ver, olha, como Jó se sente impotente frente ao sofrimento. E aí vem os amigos dele e falam assim, Jó, larga tudo isso aí, cara, esquece. Mas Jó diz, não, esse meu sofrimento, ele tem, né, algo que tem um porquê. Tá? Então Jó é um tratado a partir disso. Ou a gente até pode pegar, por exemplo, outras questões. Se nós pegamos os livros dos profetas da Bíblia, né? Por exemplo, são questões filosóficas políticas. O Platão ele fala, né? Vamos pegar os gregos. O Platão ele fala sobre a filosofia política, né? Lá na República e tal. Os profetas também, né? Os profetas eles vão questionar a desigualdade social. Os profetas eles falam o seguinte, né? Ó, ai daquele que rouba da viúva. Ai de vocês que ajuntaram terras. A desigualdade social, o questionamento sobre um governo e as injustiças sociais, elas são muito presentes, por exemplo. Isso é uma filosofia política. Vocês estão entendendo? Só que é um questionamento diferente. Né? Enquanto o Platão diz, olha, o rei tem que ser o filósofo, porque nós filósofos sabemos das coisas, no âmbito judaico-cristão, ou perdão, né? No cristão ainda não, mas no âmbito judaico, como é que a coisa se desenvolve? Ninguém sabe de nada, porque nós temos uma outra realidade maior que a nossa. Então vejam como sim, são filosofias que se desenvolvem de uma outra forma. E se a gente pensa, não teve filosofia no mundo judeu, né? Como já li, gente dizendo assim, não, a filosofia ela é grega. O Leandro Carnal, né? Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Quem é um dos maiores legisladores da história humana? Moisés. Né? Tendo existido a figura do Moisés ou não é essa a questão, porque a gente trabalha, né, com o que fica com construção de memória. Quando a gente pega os 10 mandamentos, né, não roubarás, não matarás, né,
não farás falso testemunho. Isso está presente, sei lá, vou chutar aqui, em 98% das constituições do mundo hoje. Não poder roubar, não poder matar. Vamos pegar como exemplo o mandamento do não matarás, né? Na, na filosofia judaica, o não matarás ele é universal. Não matarás, não pode matar ninguém. Ah, mas lá o Deus do Antigo Testamento manda matar os inimigos. Claro, isso é uma outra discussão porque é um povo que está em guerra que está escrevendo um livro, né, gente? Isso é outra coisa, tá? Mas quando a gente pensa ali no contexto de comunidade, ó, não matarás, não pode matar ninguém. Na Grécia, por exemplo, né, na filosofia grega, ética, existem exceções. O teu escravo você pode matar à vontade porque ele não é uma pessoa. Ele é como se fosse um gado. Estão entendendo como existem sim diferentes filosofias? Claro que aqui eu peguei a filosofia judaica e mais tarde judaica cristã como um exemplo, né? Mas nós temos sim a filosofia, as filosofias orientais, filosofia budista, né? A filosofia depois que a gente vai ter lá na Pérsia, a zoroastrista, tá? Nós vamos ter as filosofias das cosmologias nativos indígenas da América, por exemplo. Tá? Então, quando você diz assim, a filosofia ela surge na Grécia. A filosofia sistematizada ocidental surge na Grécia. Tanto que o Nietzsche vai dizer? Olha o Nietzsche, né? Ele vai dizer pra gente, olha, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles acabaram com o mundo ocidental. Ele vai dizer isso. Exatamente por quê? Por conta dessa sistematização. Não que o Nietzsche gosta da filosofia judaica, tá? Aqui não são opostos, tá, gente? Não tô pondo uma em oposição à outra. Longe disso. Tô oferecendo exemplos, né? Mas então é interessante pensar, tá? Quando vocês caírem nessa armadilha, por que na Grécia, em outros lugares não teve filosofia? Teve, né? E essas filosofias, inclusive, vão chegando na gente até hoje, das mais variadas formas. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, né? Ao longo das nossas conversas, tá bom? Espero que vocês gostem desse primeiro material aí que eu vou produzindo, tá bom? Me deem os feedbacks de vocês, fiquem à vontade para mandar mensagem, tá bom? Inscrevam-se lá também, inscrevam-se não, né? Curtam lá o meu perfil no Instagram, onde eu vou ter mais conteúdo também, tá bom? E esse é o de domingo, tá? Não quer dizer que todo domingo, eu vou procurar todo domingo sim pôr um conteúdo, mas eu espero ter pelo menos essa constância. E tenham uma boa semana, fiquem bem e até mais. Tchau!